populares, indígenas, quilombolas, periferias. Essa é a minha praia, trabalhar com a inclusão social. Então, é isso aí. Meu mestrado é na área de ciência da informação e uma especialização também em memória cultural. Mais recentemente, eu estava trabalhando com um programa interessante, como uma ação minha própria, que era de memória literária, dentro da memória cultural das populações. É isso, vamos avançando aí. Muito bom. Paulo? Opa, boa noite para todo mundo. Eu me chamo Paulo Souza, eu sou escritor, sou diretor financeiro do Sindicato dos Escritores daqui do Distrito Federal e sou voluntário na Biblioteca Salomão Malina, onde eu faço a mediação do Clube de Leitura Eneida de Moraes. Hoje, eu tenho várias ações culturais aqui, faço várias mesas redondas no DF, tenho atuação no meio da literatura. Mas hoje aqui eu quero estar mais como ouvinte para mim poder estar aprendendo com vocês, né? Essas questões mais políticas sobre a política de leitura, sobre como você poder conversar com o governo para conseguir alcançar mais e ter uma possibilidade de sucesso maior nessas políticas públicas do livro e da leitura, né? Então, muito obrigado aí. E eu vou estar aqui só aprendendo com vocês hoje, tá? Seu áudio está mudo, Azedo. Thalita? Sim, vamos lá. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Thalita, coordeno a Biblioteca Salomão Malina, aqui em Brasília. Lá na biblioteca a gente tem vários programas, né, e serviços para a comunidade. E nós temos lá o Cineclube, temos o Clube do Livro, né, que funciona também, o encontro mensal. E dentre essas atividades, no momento a gente não está fazendo ainda nada presencial, somente online, certo? E aí a gente vai abrir a biblioteca quando ficar propício, né, a situação. E é isso, a gente trabalha aí com esses eventos online para trazer para as pessoas, né, a oportunidade de aprender com temas relevantes como esse de hoje. E para quem quiser seguir a gente no YouTube, por exemplo, a gente está com todos os vídeos, todos os webinars que foram feitos desde o começo da pandemia até agora, para trazer, né, para a comunidade, para as pessoas, informação de qualidade e de uma forma acessível. É isso. Eliseu? Meu nome é Eliseu Neto, sou psicólogo, sou psicanalista. Na minha área, tenho 8 livros publicados, o último livro, um livro para pré-adolescentes, mas depois caí na política, sou militante, ativista LGBT, eu acho que eu faço um pouco a junção aqui dos grupos, né? Da biblioteca, da fundação, do partido. Fico muito feliz do partido trazer essa ideia de uma luta política pela bandeira da cultura, da educação, contra o preconceito, como é a história da nossa bancada. A bancada do livro surgiu justamente quando o Crivella tentou censurar um quadrinho com um beijo de dois heróis gays, e isso revoltou a muitos educadores que entendem que não é essa maneira e que a escola tem um papel para além do ensinar, que é de educar, transformar, mudar as vidas e tocar a vida das pessoas. E isso tem que vir para a política também. Então, a gente achou que, além de bancada da bala, a gente precisava da bancada do livro. E, com muito orgulho, acho que estou fazendo esse papel aí de intermédio. Zaya? Rapaz, Azedo, eu sou da Visaia, mas eu entrei aqui só para espiar um pouquinho. Mas aí... Mas eu sou um bancário, né? Continuo trabalhando e sou dirigente do partido aí, mas estou aqui para aprender, para acompanhar aí. Ex-deputado estadual de São Pelas coisas Paulo, que vem ex-presidente do fazendo. Sindicato dos Bancários de Campinas, da Federação dos Bancários, diretor da CUT,
diretor da UGT, sindicalista de verdade, já fiz. da produção, que essa coisa, quando o sindicalista vai para a produção, a autoridade dele cresce. Voltei para a produção. Entrei como bancário, voltei como securitário. Então, ele está na produção, como eu. Vamos lá, vamos dar a palavra para o pessoal da bancada do livro aí. Vocês se organizem aí. Quem vai falar, se inscreve e manda brasa. Quem é que se inscreve aí? Posso começar então, Paloma? Claro. Boa noite. Primeiro, boa noite a todas e todos aqui presentes, ao pessoal que está assistindo. Primeiro, expressar alegria pelo convite. Obrigada ao Azedo, à equipe toda, à biblioteca, à fundação, por esse convite especial também, que a gente espera poder contribuir. Eu sou a Paloma, sou uma das articuladoras e agora co-candidata pela bancada do livro. Somos 9 pessoas, né, que nos unimos nessa proposta, nesse coletivo que a gente diz, porque antes de sermos candidatos, nós somos um grupo da sociedade civil, um coletivo que se reuniu para discutir as questões do livro, leitura, literatura e bibliotecas, principalmente para a cidade do Rio de Janeiro. Eu sou professora de formação, né? Todos nós aqui, todos os 9, temos uma história com os subúrbios e periferias do Rio. Somos oriundos da escola pública, na maioria. Foi na escola pública de ensino médio de tempo integral que eu me descobri apaixonada pelos livros, pela literatura, por causa da biblioteca da escola e essas descobertas. Enfim, e acabei saindo da minha trajetória de técnica em enfermagem, de curso técnico, eu fui para letras. Eu consegui passar numa universidade pública, que é a Universidade do Estado do Rio, onde eu me formei e comecei a dar aula para educação de jovens e adultos no ensino noturno. Passei um pouco por várias instâncias da educação, da área educacional. Eu trabalhei com educação à distância, em fundação da universidade, de várias universidades, um consórcio chamado Fundação CCERJ. Trabalhei em empresas de consultoria educacional na área de RH, com educação corporativa, e atualmente eu venho há 6 anos atuando numa OSC, que é uma organização da sociedade civil na área da assistência social, com educação popular e educação permanente, que são os estudos dentro da área da assistência social. Então, e dentro dessa organização, a gente também trabalha com projetos sociais de leitura, formação de leitores. Eu conheci o pessoal da bancada organizando festa literária dentro dessa organização que é nacional, enfim. E aí eu fui conhecendo um pouquinho de cada pessoa e entrei no grupo. Me sinto também muito honrada pelo convite, fazer parte desse grupo, porque é um grupo que eu acredito. Acima de tudo, são ativistas, pessoas assim que têm um ativismo social, que têm um trabalho de impacto social em seus territórios, e é nesse grupo assim que a gente acredita e pretende continuar ocupando outros espaços e se propondo agora a questão político-partidária também, que a gente agradece, inclusive, o acolhimento do Cidadania, enfim, de todas as pessoas. Passo a palavra agora. Quem vai? Elisa Moreno. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Eu não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia eu sei que estarei mudo. Mais nada. Boa noite a todos e todas. Eu sou Elisa Moreno. Hoje é dia do poeta, e por isso a palavra poética passa na frente. Acabei de recitar para vocês o poema Motivo, da grande poeta brasileira Cecília Meirelles. Sou poeta também, arte educadora, atriz e gestora também de projetos no setor cultural, principalmente no que diz respeito a projetos de multilinguagem e literatura, né? Sou fundadora da Poesia Viral Produções
que vem há 7 anos aí convertendo projetos em multilinguagem para que a literatura chegue até as pessoas, seja através de recitais, de peças de teatro, de filmes. E também a Bibliomala, que é meu projeto mais recente, que também é uma biblioteca itinerante que vai numa mala e tem aí esse objetivo, esse grande objetivo, de fazer o mundo mágico dos livros encantar outras pessoas. Sou professora especialista em literatura infanto-juvenil aqui no Colégio São Paulo, no Rio de Janeiro, formada pela UFRJ, e tenho um orgulho imenso de compor a bancada do livro, exatamente por ser uma cria de projetos sociais, cria da escola pública municipal, e entender que esse espaço precisa ser ocupado por quem já usufruiu dele e, portanto, sabe a diferença que políticas públicas para a cultura e educação podem fazer na vida de jovens como eu fui. É um prazer muito grande compor a bancada do livro hoje. Agradeço a todos vocês pelo espaço de escuta e passo a palavra para o meu colega, para o meu amigo, professor, que eu já admiro muito, que é o José Couto Júnior. Olá, pessoal, boa noite. Já começo pedindo desculpa porque eu estou com meu filho aqui do lado e a gente está nessa onda do trabalho invadindo a casa, das políticas invadindo a casa, e ele está vendo o pingo aqui, então ele vai gritar e vai ser difícil eu não ter qualquer interferência, mas... e inclusive eu vou falar, João Pedro, fala para as pessoas, dá boa noite para as pessoas, então, vamos lá, fala boa noite, filho. Oi, pessoas. Isso, esse é o João Pedro. Agora eu consigo me apresentar melhor. Pessoal, eu sou José Couto Júnior, eu tenho 36 anos, sou professor do município do Rio de Janeiro faz 11 anos, sou professor de História formado pela UERJ, tenho mestrado em Educação também na UERJ, e desde que eu entrei no município, na verdade, como professor de História e como historiador, eu entendo que a função do professor e a função do historiador, então 2 vezes eu tenho um compromisso duplo, é de fazer com que os meus alunos reflitam, compreendam a realidade, desconstruam e desnaturalizem preconceitos, que entendam a multiplicidade da sociedade como algo extremamente benéfico, que lutem contra qualquer proposta totalitária e fascista, que compreenda que efetivamente a sociedade e o espaço dentro da escola, dentro da comunidade que eles vivem, são espaços que devem ser plurais e que deva respeitar a diferença. Eu entendo que a escola serve para isso. Quando a gente fala de formar cidadão, quando a gente fala de fazer com que os alunos tenham ferramentas para crescer numa sociedade, eu estou muito mais preocupado com o meu aluno sendo uma pessoa crítica do que propriamente ele sabendo apertar uma mola. Tá? Eu não entendo que a escola seja para isso. Diante disso, durante 3, 4 anos, eu realizei um projeto numa escola chamada Átila Nunes, em Realengo, junto com uma professora chamada Ana Beatriz, um projeto chamado Caravanas Limites da Visibilidade. Esse projeto tinha como objetivo mitigar a invisibilidade social dentro daquela escola, mostrar para os alunos que todos ali eram importantes, ninguém ficaria para trás, mas era um projeto regado de cultura, de poesia, de música. E o que a gente fazia, basicamente? A gente levava poesia para os alunos, a gente levava música popular brasileira, a gente levava oportunizava, na verdade, né, outro tipo de material cultural para os alunos. E, de uma maneira geral, tinham também seu material cultural para apresentar para a gente. Eu costumo sempre dizer isso, que eu adoro Chico Buarque, mas se eu estiver numa festa, eu prefiro dançar com a Anitta do que com Chico Buarque, porque ela é muito melhor do que ele para fazer as pessoas dançarem. Meus alunos sabem disso. Hoje, meus alunos sabem disso. E assim como eu fui cria da escola pública e aprendi que existe momento para Chico, existe momento para Anitta, existe momento para funk, e eu preciso valorizar, sim, o capital cultural do meu aluno, eu fazia com que ele ampliasse o capital cultural dele, sem necessariamente perder a essência. Através disso, e fazendo isso, eu também levava esses meninos para outros lugares. A gente foi pela primeira vez no teatro, no museu, no cinema, no circo, e os meninos conseguiram ser tão imersos naquele trabalho que eles conseguiram, no final de 3 anos, fazer música, publicar livros, e isso me rendeu o prêmio de Educador Nota 10. Eu fui eleito o melhor educador do Brasil de 2018 pela Fundação Virtuotivita. Isso me trouxe algum reconhecimento, algumas possibilidades na vida, algumas portas se abriram, me tornei diretor de uma escola e recebi o convite para estar junto da bancada do livro. E eu entendo que o convite para estar junto da bancada do livro é uma honra, acima de tudo, porque eu encontrei dentro da bancada 8 histórias
que tinham tanta ou mais potência do que a minha. Eu achava que a minha história era muito importante porque eu consegui impactar a vida de 100 crianças e eu entendi que na bancada do livro, talvez, se tudo der certo, a partir do dia 1º de janeiro, a gente vai conseguir impactar a vida de 650 mil crianças do município. A gente começou a trabalhar e pensar o seguinte, que são 9 práticas de sucesso, 9 pessoas que têm reconhecimento dentro de suas áreas, mas a gente sonha em fazer política pública e é para isso que a bancada do livro está reunida. Por isso que agora eu chamo a porta-voz desse projeto, a porta-voz, uma mulher preta da comunidade do Buriti Congonha e que fala com muita propriedade o que quer ser atravessada pelo livro. Vanessa, a fala é sua. Liga o microfone. Gente, o fone deve estar ruim. Estão me ouvindo bem? Agora foi. Agora sim. Sim? Boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigada, Zé, pelo carinho. Eu quero agradecer esse espaço, em nome da bancada do livro, em nome de todos os meus companheiros. Meu nome é Vanessa Daia, eu sou cria da favela Buriti Congonha, em Madureira, e no ano de 2008 eu montei uma roda de leitura na sala da minha casa, juntamente com os meus filhos e com seus amigos. O que é isso? Eu tinha 10 anos quando eu fui alfabetizada pela professora Maria Graça Valente Graça, e ela deu o livro Ouça Maria, da Lígia Bunda. E esse livro atravessa a minha história, o Edson gosta de dizer essa palavra, encontrei essa palavra, atravessar a minha história, quando eu cheguei na banca do livro, atravessar por esse livro. E que era uma menina da favela, não tinha acesso ao livro, não tinha acesso a esse tipo de leitura de literatura Santos Rio. Eu fui atravessada por esse livro do Homem História. Em 2008, eu fiz uma roda de leitura na sala da minha casa, com os meus 2 filhos e os seus amigos, porque eu esperava as crianças da comunidade. Eu queria que as crianças tivessem a mesma comunidade de conhecer o livro. E através dessa sala de leitura em 2015, eu realizei o projeto Lei Saber na Unidade, que é um projeto que ensina a leitura, acesso ao grupo e hoje, a biblioteca comunitária na Vila de Congonha. Eu quero agradecer esse espaço e hoje... gente. Fechei. Está todo mundo me ouvindo? Sim? Estava picotando um pouco, não dava dando para te entender muito. Está picotando ainda. Gente, perdão, meu áudio está ruim, melhorou. Como eu falei para vocês, mas eu quero agradecer esse espaço, dizer que eu sou a porta-voz da bancada do livro, com muito orgulho. Eu tenho a minha vida atravessada pelo livro, pela literatura, e hoje eu estou aqui para a gente poder ter esse papo, para a gente trocar essas informações, tudo que a política, porque a transformação através do livro pode trazer para nossas vidas. Neliana? Neliana. Boa noite. Antes de me apresentar, eu vou apresentar a nossa companheira Caroline Guedes, porque o áudio dela está ruim. A Caroline, ela é professora de História, mestre e doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense, filha de camelôs, e ela percorreu diversos países apresentando os trabalhos das pesquisas sempre pautadas na trajetória do povo preto e na possibilidade de fazer política nas brechas do sistema. A Carol, ela tem toda essa formação financiada pelo dinheiro dos pais, que são camelôs, né? Ela gosta de deixar isso bem. Foi o dinheiro dos camelôs que proporcionou que ela tivesse toda essa educação e essas oportunidades. É muito difícil apresentar a Carol, né? Mas é só um resumo dela. E ela também compõe a bancada. Agora eu sou Neliana Silva. Eu sou gestora em RH por formação, mas só formação, né? E jornalista também, só por formação, não exerço. Sou atriz, escritora
e funcionária pública de uma escola do município do Rio. Eu escrevo sobre o subúrbio, o nosso subúrbio carioca, porque eu acredito que as nossas narrativas elas têm que ser contadas por nós, não por quem vê de fora. Eu tenho uma página no Facebook chamada Madrinha do Subúrbio, que eu conto a nossa trajetória, né, suburbana, todo o nosso dia a dia. Como atriz, eu tenho projetos. A arte ela me colocou em vários lugares, né? Ela me deu várias oportunidades de conhecer pessoas, lugares, estar em alguns meios de formação. E a minha ideia, meu projeto junto à bancada é que, assim como eu fui atravessada pela arte, pela literatura, que outras crianças e adolescentes também possam ser. Eu sou uma leitora voraz desde criança. Aos 13 anos, eu fiz um livro, todo manual que eu ainda tenho, e que foi estudo na sala de leitura da minha escola. E aí as crianças, quando viram que a autora, no dia do livro, foi se apresentar, quando viram que era eu, elas ficaram muito felizes e muito empolgadas. E aí eu acho que, além de tudo, eu sou uma representatividade para as crianças da escola que eu trabalho. São crianças de favela, aqui de Madureira. Então, é uma forma de mostrar para elas que elas têm um horizonte muito maior do que elas veem no dia a dia do morro. É isso. Agora eu vou... Gledson, você se apresenta? Deixa que eu vou. Você fica na rabuna e fala por último. Deixa, eu não quero ficar nessa rabuna, não. Você gosta, Igor? Eu já estava deixando o teu lugar por último. Você sempre pede para falar por último. Então vai lá. Queria, na verdade, começar pedindo desculpa a Thalita. Meu som estava no começo desligado e não estava sabendo que já tinha começado, né? Então, desculpa, Thalita, eu falei no meio, acho que da fala de alguém. Mas boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui falando com todo mundo da Fundação. A Fundação que tem uma biblioteca maravilhosa e que eu tenho acompanhado de perto. Inclusive, eu queria dividir com vocês que meu primeiro texto saiu nessa última edição da revista. Eu fiquei muito feliz de participar, de dar uma contribuição para a Fundação. Preciso ler muito sobre tanta história que esse partido tem, que essa fundação tem, e estou comprometido com isso, né? Mas vamos lá. Meu nome é Gledson Vinícius, sou suburbano de Marechal Hermes, primeiro bairro proletário planejado do nosso país. Costumo dizer que é a nossa joia suburbana. Sou publicitário de formação, pós-graduado em administração pública, sou botafoguense por convicção, pai de Olívia, e poeta também, nas horas vagas. Fundei a Poemice em 2010, a minha empresa Verso, que nasceu para espalhar a literatura pelo mundo. E de lá para cá, eu utilizei a Poemice, essa empresa Verso, como eu chamo, como plataforma para disputar o imaginário das pessoas e colocar literatura no mundo. Literatura, para mim, não é só um livro que fica parado na estante, né? Eu acho que a poesia falada, os saraus, os slams, tudo isso é literatura e deve ser fomentado. Eu acredito muito que livro na estante só gera poeira. Então, a gente, na Poemice, colocou sempre esse paradigma de tentar espalhar a literatura, fazer com que ela esteja cada vez mais no cotidiano da gente. Ou seja, há 10 anos que eu milito dentro desse campo da literatura, da arte, da poesia. Em 2019, como o Eliseu falou, a gente já teve algumas falas sobre isso, um dos pontos mais obscuros da cidade do Rio de Janeiro, da minha vivência, né, foram feitos pelo prefeito da cidade, Marcelo. Prefeito não, desculpa. O não prefeito, porque aquilo não pode ser considerado um prefeito. Eu nunca vi uma gestão tão absurda, tão bizarra como a da cidade do Rio de Janeiro. Mas foi nesse contexto em que a gente percebeu que, se não fizéssemos alguma coisa, se o setor do livro, se os agentes que fazem parte da educação, da cultura e da literatura não se unissem, não se olhassem, não se aproximassem,
o buraco ia ficar cada vez mais profundo, né? Foi nesse contexto que a gente começou a conversar e os germes desse projeto começou a brotar. A semente foi ali plantada e aí talvez, olhando pelo outro lado, tenha sido a melhor coisa que o Marcelo Crivella fez durante toda a gestão. Através da censura de um livro, em plena Bienal, ele fez com que a gente se aproximasse e que a bancada do livro começasse a acontecer, né, a eclodir. De lá para cá, a gente vem construindo a possibilidade de um mandato coletivo que tem o livro, a educação e a cultura como ferramentas de transformação. É muita novidade, né, para a gente, que nunca fizemos disputas partidárias. A maioria de nós, 8 de nós, não era nem filiado a partido nenhum até o início desse ano. Nessa jornada, a gente conheceu cidadania, a gente conheceu a seriedade desse partido, a gente conheceu quadros como o Eliseu, que eu tenho muito orgulho hoje de caminhar ao lado, né? E viemos aqui para a cidade do Rio de Janeiro plantar essa semente que, no final das contas, a gente quer que germine, que seja um projeto vitorioso, mas muito para além dos 4 anos de mandato que a gente pressupõe quando coloca o nosso nome nas urnas. Mas a gente acredita que essa possibilidade de mandato coletivo é uma semente para o Brasil inteiro entender que é possível transformar novas lideranças do campo da educação, da cultura e do livro em protagonistas das suas regiões, das suas cidades, dos seus estados, para que a gente, de fato, tenha um Congresso, um Senado recheado de pessoas que têm a pauta da educação e da cultura como ferramenta de transformação. Essa é um pouco da minha história, que é atravessada, como a Vanessa falou, eu gosto muito dessa palavra, atravessada pelo livro, atravessado pela militância, atravessado pelas minhas crenças e valores. Então, boa noite a todos, obrigado pelo convite, Azedo, e todo mundo da Fundação. Vou eu, né? Só falta o Igor, né? Quando você nasce com um nome com Y, você é sempre o último, né? Então, é uma rabuda falar depois dessa galera toda. Boa noite a todos e todas, é um prazer estar aqui. Vou ser sucinto na minha fala. Acho que a galera já deu show explicando o que é o projeto. Eu sou pai de Samuel, sou professor de História da Rede Municipal, mestrando em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E estou nesse grupo, né, por acreditar que a educação é a única forma de transformação em que a gente pode fazer com que a vida das nossas crianças possam ser transformadas junto com a cultura, né? Tem um projeto bem sucedido na prefeitura chamado Cine Escola, em que visávamos transformar vidas através do audiovisual, que não é uma política pública, é uma das pautas da bancada, uma das pautas do Igor, né? E eu queria falar só rapidamente desse projeto, que o ano passado a gente apresentou a ideia para o poder público como uma forma de transformação através do audiovisual e pouco foi dado valor a isso, né? Hoje, depois de 3 filmes rodados, já circulamos por mais de 14 festivais e 4 países diferentes, né? Inclusive tendo filmes exibidos no Reino Unido e no Canadá. Então, assim, eu acredito que junto com essa galera toda a gente não é aqueles que só falam, né? A gente fala e faz. Então, acredito que a bancada do livro ela é um projeto para que a cidade do Rio possa ser transformada em suas várias vertentes, né? E principalmente a questão da educação e da cultura no Rio de Janeiro. Quem vai? Quem quer falar? Acabaram as apresentações, eu acho. A bancada já se apresentou toda. Vocês querem conversar? Sim. Então, a gente podia começar a bater um papo, né, sobre o que isso pode vir a representar e tal. E aí eu gostaria muito de ouvir a Cleide, que tem uma experiência muito grande de trabalho com essa questão aí da biblioteca, da cultura, e que eu acho que está tomando contato agora, né, com vocês, mas é uma pessoa que pode nos iluminar em algumas questões. Cleide, você fala o tempo que você desejar. Então,
na minha apresentação, eu esqueci de falar que eu sou também do Poder Legislativo, né? Eu sou chefe da biblioteca da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e a minha atuação na sociedade civil, eu também tenho um movimento que chama Grito do Livro, Viva a Leitura, que atua um movimento internacional de mobilização e articulação para a implantação de bibliotecas e fortalecimento da leitura. Hoje, a gente vê assim, a dificuldade que os governos, os poderes todos têm em efetivamente apoiar a leitura, apoiar que a leitura chegue às camadas mais necessitadas. A gente vê aí, no Brasil especialmente, cada vez menos apoio à leitura. Se a gente for fazer assim esse panorama do lado do passado, que a gente tinha aí a literatura disponível nas escolas, hoje a gente vê, antigamente você tinha uma dificuldade de ter acesso ao livro, e agora nós temos alguns problemas bem complexos que dizem respeito ao incentivo à literatura, né? E nós precisamos de que a política pública, em geral, seja levada a sério, no sentido de que que o livro chegue às camadas populares, né? Então, hoje há uma concorrência muito grande das redes sociais, tudo tira muito a atenção. E essa semana mesmo eu fiquei bem preocupada de uma constatação, uma pesquisa que foi feita em que muitos estudantes estão desestimulados a voltar para a escola. Então, isso é tão grave porque é um número muito elevado, 55% dos estudantes dizem que não sentem vontade de voltar para a escola. Então, a gente, nesse tempo de pandemia, as escolas ficaram perdidas, porque muitos dos nossos estudantes, principalmente da periferia, não têm acesso à internet, não têm acesso à educação. Então, nós vamos aumentar ainda mais a distância. Por quê? Os estudantes da rede privada continuam aí, inclusive com muita cobrança das escolas pelo desempenho e tal, e a nossa turma da educação ficou de fora. Por quê? Aqui mesmo em Brasília e no próprio Rio de Janeiro são lugares em que a abrangência de tecnologia é maior, mas é muito comum a gente ver pessoas que não conseguem acessar conteúdo de escola. Então, quando a gente vai pensar o livro e a leitura, nesse universo aí de exclusão, como é que fica, né? Cada vez mais distante. Então, essa bancada do livro que foi criada aí, ela tem um desafio muito grande, que ela vai ser eleita, né? E eu espero que vocês estejam lá no Poder Legislativo com esse desafio de colocar a leitura, a política de livre leitura ali na Câmara, na Assembleia, como algo que seja muito importante. O que a gente percebe? Eu já implantei bibliotecas no estado do Rio de Janeiro, e aí eu vi assim que o Rio de Janeiro tem lugares aí que é 1 hora da Barra da Tijuca que o cara não tem acesso a livro nenhum. Então, você vai ali, por exemplo, na Ilha da Marambaia, que tem comunidades quilombolas que o tempo inteiro ameaçadas nos seus direitos de ir e vir, que também não tinha acesso a nada. Mas nós temos um potencial muito grande, porque a população gosta de ler. Então, isso é uma constatação, que onde você chega com um livro, as pessoas têm curiosidade. Então, para tratar assim, de forma bem simples, né, o que a gente vê é que há um interesse social pela leitura. Agora, qual é o desafio? É chegar, democratizar o acesso à leitura,
Aí vocês colocaram aí a importância do sarau, né, do Islã. Onde você tem sarau, você tem um monte de gente. Os homens, inclusive, gostam muito de literatura, de poesia. Eu fico impressionada. As pessoas, às vezes... Hoje, você vê na pesquisa de livro e leitura, nós vimos assim, que as mulheres estão lendo mais. Isso aí sempre é repetido. As mulheres leem mais. Mas você vê que você conquista o leitor homem, por exemplo, isso desde pequenininho, com a poesia. Homens gostam de poesia, até mais do que mulheres, assim, pelo que a gente percebe nas pesquisas, né? Então, é uma pauta muito positiva. Dificilmente alguém diz não para o livro e leitura. Isso, então, assim, nós temos da parte da sociedade um interesse muito grande por essa área nossa. O que falta realmente é política, uma política que leve a sério a educação popular, uma política que faça com que o livro chegue às bases. De que forma isso pode ser feito? Melhorando o orçamento para as bibliotecas, por exemplo. A gente não pode falar que está apoiando o livro e leitura, com bibliotecas como o próprio Rio de Janeiro passou por muitas dificuldades agora, porque fizeram contratos públicos, privados, e depois todo um problema aí de manutenção das bibliotecas, né, no município. E as bibliotecas são espaços que devem ser mais valorizados. Por quê? Porque numa sociedade onde o livro é caro, onde nós temos vários aspectos relacionados à produção literária que também estão com dificuldade. Então, o papel, embora ele não seja taxado para a produção do livro, quando você vai produzir o livro, ele sai caro para o consumidor. Hoje se discute muito a taxação aí, os impostos sociais, mas a gente vê que o mercado do livro e leitura também deu um golpe na população. Então, assim, tem uma discussão aí sobre os impostos, né? O PIS e COFINS. Mas eu me lembro que o mercado também deu um golpe na sociedade. Era para baixar o livro, não baixou, e precisamos que o livro tenha um preço, um valor menor. Então, assim, a pauta é muito extensa, né? Nós temos muito o que lutar. Então, a bancada do livro leitura tem vários desafios pela frente, mas conta com o apoio da sociedade, porque assim, eu já implantei mais de 10 mil bibliotecas no Brasil e nunca a gente foi mal recebido em lugar nenhum. Na periferia, você chega com uma biblioteca comunitária, ela é celebrada, ela é comemorada. Então, assim, nós precisamos fazer com que cheguem as bibliotecas nos bairros, nas ruas, estimular os agentes comunitários de leitura, né, o borracheiro que monta a bibliotequinha lá na borracharia. Tudo isso aí você vê que gera pauta na mídia, o povo gosta, o povo curte. Então, assim, nós precisamos fazer com que o livro chegue mais nas mãos das pessoas. As comunidades quilombolas, por exemplo, que nós temos hoje comunidade quilombola urbana, nós temos as comunidades do samba, né, que precisam ter a sua história resgatada no samba ali dos livros. Aí, as escolas de samba no Rio, eu até queria dar essa dica, esse toque para vocês. As escolas de samba do Rio, todas elas, uma vez a gente nesse bate-papo aí, no sambão que rola por aí no Rio, que é uma delícia, eu implantei uma bibliotequinha lá no Centro Cultural Cartola, por exemplo, na Mangueira, e ela era super utilizada, ainda é lá, tem lá a bibliotequinha do samba. Precisávamos ter essas propostas de criar as bibliotecas do samba em todos os lugares aí, porque o Rio adora isso, né? Então, a história precisa estar resgatada e o livro faz parte disso. Incentivar a literatura, os saraus, a produção literária. Olha, são pautas sociais de muito interesse. O povo apoia. Então, assim, onde tiver uma rua que você encontra aí
voluntários. É possível se fazer campanhas de arrecadação do livro. Então, assim, são muitas possibilidades e a principal delas, que eu acho, é que o livro e a leitura é uma pauta muito positiva que desperta aí a atenção e o apoio da sociedade e que é preciso traduzir tudo isso em propostas efetivas para a Assembleia, principalmente autorizar os orçamentos para as bibliotecas, né? Você vê lá em Medellín, por exemplo, que tem umas bibliotecas super interessantes, Medellín, Bogotá, todo mundo fala porque realmente são modelos que chegaram nos lugares de muita violência e as bibliotecas são lindas, são lugares assim bonitos, onde o povo chega e estuda bastante. E o Rio teve aí os seus modelos de biblioteca baseados também em Medellín, que precisam do apoio. Né? Ali no centro, você tem várias possibilidades. Então, assim, nós precisamos garantir orçamento para esses lugares, garantir a produção de livros de forma mais barata. Precisamos despertar que as pessoas escrevam mais as suas poesias, a sua literatura, a juventude poder entender que ela pode se expressar mais pela literatura. Então, assim, nós temos a pesquisa, não sei se vocês têm essa pesquisa já em mãos, mas eu posso disponibilizar aí para a biblioteca, passar para vocês. A pesquisa, por exemplo, o perfil do livro Leitura no Rio de Janeiro, da última pesquisa Retrato da Leitura do Brasil, que saiu agora em setembro. Então, assim, você tem vários sinais, né? O Rio, por exemplo, tem uma população, 47% dos cariocas dizem que leu mais de 2 livros nesses últimos 3 meses. Nós temos um mercado em ascensão, as pessoas estão até lendo mais, porque mais livros foram disponibilizados pela internet. O cenário não é tão ruim enquanto interesse do povo. Por exemplo, a venda de livros ela vem aumentando, apesar de parecer o contrário, mas livrarias estão fechando, porém, a venda de livros pela internet, pelos mercados, né? Você vê que vários mercados, a revista Avon vende livros, algumas farmácias, alguns mercados estão vendendo livros, então, assim, as pessoas estão comprando. Então, eu fico muito cheia de esperança ao ver essa bancada formada essencialmente por pessoas aí jovens aí que estão levantando essa bandeira do livro e leitura, porque no passado a gente lia bastante, muitas dificuldades de chegar ao livro, mas nós tínhamos bibliotecas e tal, e acessávamos bons livros. E atualmente nós temos o poder público tentando eliminar esse acesso, né? E aí compete a essa nova geração aí ajudar a gente a resgatar futuros leitores, tirar as pessoas um pouco mais do vício nas redes sociais, para que elas possam ler bons livros. Então, eu conversei com meu filho essa semana sobre isso. Hoje, as informações disponíveis na internet, elas são numerosas, mas todas muito superficiais. Ainda dentro da leitura de um bom jornal, a coluna do Azedo, por exemplo, que traz sempre boas notícias e análise, na literatura, nos livros, no jornal ainda escrito, que a gente consegue absorver mais os conteúdos, né? E o povo sabe disso, não é à toa que a burguesia continua avançando nos caminhos, porque estão aí buscando os livros caros, comprando livro caro, né? Nosso povo tem que acessar esses livros também. De que forma? Com um livro chegando de forma de preço baixo, é muito legal o cara também comprar um livro. Eu quero encerrar minha fala dizendo que a gente tem que ter muito cuidado, porque o governo ele gasta bastante com compra de livros,
que é uma coisa que parece legal, mas, por outro lado, o governo, agora acabou de sair uma resolução do FNDE, o FNDE vai continuar comprando livros, muitos livros, o Brasil é um dos países que mais compra livro para distribuição gratuita. Isso pode ser bom, como pode ser um perigo, né? O direcionamento de literatura nas escolas, isso também é um perigo muito grande. Então, nós precisamos ter facilidade para as pessoas comprarem os livros com preço popular, apoiar gráficas. Então, assim, a cadeia ela é bem grande. Eles têm a cadeia produtiva, a mediadora, a distribuidora, formação de agentes de leitura, mediadores de leitura, tudo isso serve para se fazer uma boa política de livre-leitura. E os editais, né? As prefeituras precisam até ter esse recurso do fundo de cultura para incentivar a produção, a circulação literária, as bibliotecas. É uma cadeia bem grande e bem importante. Você vê que a pesquisa do livro leitura mostrou que o carioca quer ler, gosta de ler, quer ir para a biblioteca. Então, assim, é favorável. É favorável. E eu vou torcer todos os dias para que vocês ganhem esse mandato e que a gente possa ver um Rio de Janeiro leitor, lendo no metrô, com poesia no ônibus, poesia no metrô. Isso tudo não gasta tanto dinheiro, né? Mas precisa de vontade política, que é o que vocês têm aí para a gente. É isso, pessoal. Estamos à disposição. Posso fazer uma aqui? Eita! Epa, quem vai falar agora? Eu queria falar rapidinho, pegar uma parte aí do que a Cleide falou, muito importante, Cleide, isso que você falou aí no final, principalmente, e é uma das coisas que a gente acredita demais, de que não é comprar livros, distribuir livros, jogar livro para o alto. Não é isso. Tem muita gente que faz isso, inclusive, e acha que está fazendo política pública para o livro, e, na verdade, o caminho para o prazer, para a descoberta do livro, ele precisa ser estimulado. Ele é um caminho que precisa ser criado, ele precisa de afeto, ele precisa de acolhimento também, né? E é para isso que as políticas públicas elas podem fortalecer exatamente a formação de mediadores, a multiplicação de contadores de histórias, a ocupação de espaços públicos, que nem sempre tem ali atividades artísticas, como as praças, né? As pessoas vão para as praças nos fins de semana e não vão para as bibliotecas, porque, né, elas estão fechadas, algumas delas, com exceção de tipos como a Biblioteca Parque, algumas mais especiais, mas para as praças as pessoas vão. Então, por que os livros não vão para as praças? Mas não sozinhos, né? Os livros vão com os contadores de histórias, com os mediadores, com os músicos, com as rodas de samba, por que não, com os saraus. E aí a gente precisa entender que existe um elo, e esse elo é o arte-educador, é o artista, é o professor. Numa das nossas reuniões da bancada do livro, alguém perguntou assim: vocês não acham que a leitura deveria começar na família? Mas é óbvio que a gente acha isso, mas a gente sabe que isso não é a realidade. A gente sabe que a família brasileira que trabalha, né, muitas vezes na casa dos outros que podem ler para os filhos, chega em casa cansada. A mãe brasileira chega em casa cansada, o pai chega cansado. Como é que ele vai pegar o livro e ler para o filho dele? Muitos, inclusive, vamos aceitar essa realidade, nem alfabetizados são. Então, a gente está falando de um Brasil, de um Rio de Janeiro, que é totalmente dividido em termos de oportunidade. Então, a gente tem que começar o movimento da leitura, da formação de leitores, nas ruas, sim, nos parques, sim, nas escolas, sim, e a família, queira Deus, em algum momento, possa sim estar capacitada para isso, e quem sabe, melhor ainda, quem sabe não vai ser o garoto que vai ler para a mãe dele? Quem sabe não vai ser a menina que vai puxar ali uma roda de poesia dentro de casa? Isso já acontece. Eu sou essa criança que tem pais analfabetos e que fui a que trouxe a leitura para dentro de casa. Então, é muito importante a gente falar mais sobre isso, porque para algumas pessoas, por incrível que pareça, parece que a gente está querendo tomar o papel da família, quando a gente sabe que, na verdade, a grande parte da família brasileira não está preparada para essa conversa, porque ela não tem nem tempo para isso. Ela não tem nem tempo para pensar nisso, porque ela está brigando por comida, ela está brigando pelo básico, para pagar o seu gás, para pagar o seu aluguel.
E aí que a gente percebe que, em termos de política pública, a gente poder estar falando disso, do direito ao lazer, à cultura, a gente está falando de qualidade de vida também. E isso é tão importante quanto o gás, quanto a saúde, quanto a segurança, porque a gente está falando de uma abertura de perspectivas, né? A gente está falando de projeto de vida, de construção dos sujeitos. A gente está falando de janelas dentro de uma vida e que pode ser aberta pela literatura, pela música, pela arte, pelas artes visuais, né? Pelas artes como um todo. E é por isso que estar na bancada do livro é uma grande oportunidade de fazer isso se tornar real, né? Porque muita gente usufrui da arte de várias maneiras. Netflix está aí na casa de todo mundo para mostrar isso, as novelas nos ensinam há séculos, mas a nossa sociedade não quer aceitar que o artista é primordial, que o artista é tão importante quanto o médico. E é sim, eu não falo isso só porque eu sou artista, não. Eu falo isso porque o médico também usa da arte para manter a sua saúde. E aí a gente está falando que está surgindo a biblioterapia, então a arte-terapia. Há várias maneiras em que a arte já se prova como essencial para a subsistência, né? Para a continuação da nossa história. E falar disso numa bancada é primordial. É falar do óbvio, inclusive, mas a gente sabe que isso não é óbvio e é por isso que a gente está aqui para bater nessa tecla quantas vezes for preciso. Passo a palavra para você, Gladson. Obrigado, minha querida. Então, Cleide, pessoal, eu queria lembrar o contexto que a gente está vivendo aqui na cidade do Rio de Janeiro, porque quando a Cleide fala do livro, que ninguém se opõe ao livro, ninguém acha que é ruim a literatura, quando você vai construir uma biblioteca comunitária, ninguém se opõe, é verdade, ninguém se opõe quando você vai fazer esse tipo de coisa. Mas você também tem muito poucos esforços para que essas coisas aconteçam, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem uma cidade milicianizada, a gente tem uma pauta da cultura e da educação que tem pouca visibilidade e, portanto, poucos votos. Na cultura, por exemplo, ontem eu estava num debate onde tinham quadros maravilhosos, disputando ali protagonismo, né? O que cada um tem para trazer para a cultura, enquanto aqueles mesmos quadros que compram voto continuam dentro de suas casas gastando 10, 15 milhões para se eleger na cidade do Rio de Janeiro. E eu acho que é contra isso que a gente tem que combater. Porque o nosso cenário, e aí voltando para o Retratos da Leitura, o Retratos da Leitura, que a Cleide citou muito bem, ele traz um dado que é muito alarmante, ele mostra para a gente que 4,6 milhões de brasileiros deixaram de ler de 4 anos atrás para a última edição, que foi até 2019. A gente tem o quadro do PNLD, que foi descontinuado, ele voltou no ano passado também. Então, o governo, desde 2016, não faz compras de livros, não atualiza as bibliotecas escolares, por exemplo. E isso traz resultados muito maléficos para a leitura e para a educação do nosso país. A gente viu nesse mesmo quadro, nesse mesmo Retratos da Leitura, o quanto é importante uma biblioteca escolar. A gente viu que o índice, o IDEBS, sobe sempre que uma escola tem esse equipamento, por pior que seja, a gente tem os índices na pesquisa. E a gente também tinha uma lei de 2010 que obrigava a nação a universalizar as bibliotecas escolares. Sabe o que aconteceu? Nada. Não tivemos isso feito, não foi universalizado. A bancada do livro ela surge exatamente por isso. Essa lei federal de 2010 foi prorrogada por mais 4 anos. E se você não tiver bancadas do livro, no lugar de bancadas do boi, da bala, da Bíblia, nada vai acontecer nesse setor. Então, é muito importante que a gente entenda que contexto a gente está hoje em dia, aqui na cidade do Rio de Janeiro, e como a gente consegue sair desse lugar tão hostil aqui da cidade, né? É com bancadas que tem o livro, a educação e a cultura como grande ferramenta de transformação. A Cleide também citou muito bem a história da Biblioteca Parque, que traz a perspectiva das bibliotecas colombianas, né, lá de Medellín, e elas ficaram abandonadas durante muito tempo. Mesmo a cidade do Rio de Janeiro ganhando muito dinheiro para investir em infraestrutura durante a Copa do Mundo, durante as Olimpíadas, a gente teve aquele equipamento sucateado.
aquilo virou cabide para você colocar pessoas que não têm aderência à pauta, que não acreditam na pauta e não fortalecem os vínculos dos leitores com aquele espaço. Espaço maravilhoso. A gente tem lá uma impressora de braille que nunca foi usada. Isso é um crime, sabe? A gente tem muita infraestrutura, mas a gente, por outro lado, tem muito poucas pessoas querendo fazer como a gente da bancada do livro. Importante pontuar também sobre o preço do livro, que aí eu discordo um pouquinho da Cleide. A gente tem um cenário muito hostil, onde a Amazon, por exemplo, está desvirtuando todo o setor. A Amazon, por exemplo, hoje compra direto de editoras toda a produção e ela banca o preço. Não é na produção a questão do preço dos livros, o quanto ele é caro. A gente tem um setor em ruínas. Por um lado, a distribuição é um problema num país gigante como o nosso. Por outro, a Amazon, de forma muito inteligente, sagaz, predadora como ela acabando com o mercado, acabando com a pequena livraria. E por isso, inclusive, a gente tem uma pauta de fomento às livrarias de bairro. Aqui na bancada do livro, uma das nossas pautas, que é muito cara para mim, é você financiar livrarias comunitárias, livrarias de bairro, para que a gente tenha possibilidades de escalar a venda da pequena editora, das editoras. A gente vai ter lugares para que esses livros sejam vendidos, como você mesmo falou, Cleide, sobre a questão de ter mais acesso ao livro. A gente entende que são camadas. Uma dessas camadas de acesso são as livrarias de bairro, assim como as bibliotecas comunitárias, que eu acho que a Vanessa pode falar com muito mais propriedade do que eu, que também é uma camada muito importante. A gente hoje tem a possibilidade de criar na cidade do Rio de Janeiro uma rede carioca de bibliotecas comunitárias. Isso vai fazer com que esse link entre elas traga sustentabilidade e a gente tenha um núcleo que consiga captar recursos para que as pessoas na ponta consigam fazer o seu trabalho. Assim como a Vanessa várias vezes já teve que botar dinheiro do seu bolso, a gente, através de uma rede carioca de bibliotecas comunitárias, poderia sim financiar 10, 20, 50, 100 novos espaços desses para fortalecer a troca, o incentivo à leitura, a mediação da leitura, né, por exemplo. Enfim, eu tenho outras considerações, mas eu acho que eu vou me alongar muito aqui. Eu queria passar a bola para o próximo. Vou fazer um comentário, que é falando da bancada, e fazendo aí um autoelogio. Como político, e quem está acostumado na política, a gente está sempre disputando espaços de poder, e acho que isso é absolutamente legítimo, não estaria na direção nacional de um partido se não achasse isso natural. Acho que a grande novidade é que é a disputa de um espaço, de uma pauta em primeiro lugar, antes do poder. Acho que essa é a grande novidade que a bancada do livro traz. Assim, eu não era nem para estar aqui, né? Eu vim dar uma ajuda que o Conte pediu para ir conhecendo um pouco, fui me encantando com essa ideia da gente fazer um mandato coletivo, da gente discutir essas pautas, do poder que a literatura tem, que o livro tem, né? de chegar, de trazer uma ideia, de trazer pluralismo, trazer diversidade. Então, é fenomenal essa discussão que a gente consegue fazer e a gente entender os dilemas da leitura, as dificuldades das pessoas de entrar na leitura. Nós temos uma juventude hoje twitterizada, né, que não consegue nem ler uma página direito. Eu, professor de pós-graduação de professores, tinha dificuldade com os meus alunos de pós-graduação para eles quererem ler. Então, a gente entende. Eu peguei muito lá na ponta, fui muito mais ligado ao ensino do ensino superior, a importância do ensino lá de base. Se você não descobre o prazer de ler, de viajar num livro, de ficar imaginando e de exercer, você lá na frente, o livro ele vira um suplício. E é isso que a gente tem que impedir que aconteça, que o livro vire um castigo. Nossa, agora eu sou obrigado a ler isso. Mas que seja, nossa, que delícia, vou poder ler isso, vou ter tempo para ler, vou ler. Eu viajava muito, né? Antes da pandemia. Sempre fui de levar um monte de livrinho debaixo do braço para aproveitar isso. Eu acho que é isso que a gente tem que querer transformar, mas para isso precisa de política pública. Então, e às vezes isso fica meio separado. Eu já senti isso na educação, sem ofensa, Zaya, mas a gente na educação tinha muito sindicalista
indo para as câmaras, e poucos educadores que realmente iriam discutir educação. Então, ficava muito uma discussão de salário, tal, que também é importante. A profissão de professor é muito desvalorizada no Brasil, mas a gente tem que discutir o que é educar. Essa discussão que a gente estava permeando aí é uma discussão que vem dos dois lados, desde o lado conservador até de alguns liberais, de tratar os filhos como propriedade. Não, eu sou dono do meu filho, eu que decido que educação que ele tem. O que não é verdade. Artigo 215 da Constituição é claro, a educação é construída pela família, pela sociedade e pelo governo, justamente porque os três erram. A família erra, a sociedade pode errar várias vezes e o governo também. A gente precisa dessa multiplicidade para garantir que o indivíduo, que essa criança ou jovem, que não é propriedade de ninguém, mas que é um sujeito pleno de direitos e de deveres e de direitos, tenha garantido aí uma boa educação e que seja o mais plural possível. Na última Base Nacional Comum Curricular, a empatia entrou com uma habilidade a ser construída. A gente teve uma grande vitória com a BNCC. A ideia de que a escola não é mais aquela escola bancária, só conteudista, mas uma escola que tem que desenvolver habilidade e competência. É uma pena que isso ficou emperrado com esse governo obscurantista e inimigo dos livros, que só não queima, mas está querendo taxá-los. Posso passar para o próximo, se quiser falar. Mais alguém aí quer falar? Então, queria falar um pouquinho, já que o Eliseu citou a questão da educação, como professor de escola pública, como diretor de escola pública, novamente reafirmando uma percepção que eu já tinha falado um pouco antes. A gente, na verdade, teve uma fala, a Cleide chegou a falar da questão do preço dos livros, né? A gente, na verdade, às vezes não tem uma percepção do que é dentro da realidade de uma comunidade. Eu trabalho faz 11 anos em comunidades da Zona Oeste, em uma comunidade geralmente mais pobre do que a outra. Hoje eu trabalho, eu sou diretor de uma escola onde a comunidade ela é tão recente, mas ela é tão pobre que ela nem nome tem. Tá? Ela é chamada por vários nomes e essa lógica de alteridade, as pessoas não têm a consciência do nome do lugar que elas habitam. Tá? Existe um nome oficial, que é Beato João Paulo II, mas ela é chamada de Brasilite, ela é chamada de Sapo 2, ela é chamada de Perereca, porque tem uma favela na frente que se chama Sapo. Enfim, são vários nomes possíveis, Minha Casa Minha Vida. Mas, assim, eu falo de um espaço onde as crianças não teriam, muitas delas, não teriam, por exemplo, como separar R$20 por mês para ter acesso a livro. Um espaço onde as crianças, de uma maneira geral, não teriam acesso por exemplo, meu filho tem 4 anos e meio e ele, durante toda a vida dele, ele recebeu livros mensais, porque eu fazer aqui não é acho que não chega a ser merchan, mas até porque tem Leiturinha e tem várias outras. Mas eu tinha, desde que meu filho se entende por gente, desde os primeiros meses de idade do meu filho, ele recebia livros em casa e a gente mostrava para ele livros. Meu filho ganhou livros de brinquedo para brincar no banho. E aí ele folheava aqueles livros emborrachados. Eu estou vendo aqui o Davi Zay atrás dele com um monte de livro, eu tenho certeza, e o Tuca com um monte de livro atrás também, eu tenho certeza que os filhos dele, como os nossos filhos, das pessoas da bancada do livro, têm acesso à leitura, têm acesso ao livro, porque em casa recebem esse acesso. Eu citei na minha primeira fala a questão do capital cultural. Eu acho que Bourdieu fala muito para a gente quando a gente vai falar de educação e a gente vai falar de educação pública. Eu entendo que quando a gente vai para uma realidade, seja num grotão dentro do Brasil, ou seja numa escola pública da periferia, o que a gente acaba encontrando são pessoas que não têm acesso a esse capital cultural. Meu filho tem 4 anos, como eu falei, 4 anos e meio, ele é autista. Ele é autista. E meu filho, hoje, com 4 anos e meio sendo autista, ele lê melhor do que alguns alunos meus de 7 anos de idade, neurotípicos. E isso acontece porque o meu filho ele foi estimulado desde pequeno. Eu fiz todo esse preâmbulo para poder apontar o seguinte: quando a gente pensa em política pública para livros, quando a gente pensa em política pública dentro da lógica do fomento da educação, da cultura, de formação de pessoas críticas, de alunos críticos, quando a gente imagina um país onde a gente vai criar uma geração que não tenha coragem de eleger um fascista imbecil, desculpa a expressão porque eu não tenho uma melhor para
para poder apontar para o atual presidente da República do que fascista e imbecil, a gente vai ter uma sociedade, na verdade, crítica, que vai entender que você não resolve as coisas com bandido bom e bandido morto, que você não resolve as coisas com uma percepção de simplismo, que você resolve as coisas de qualquer maneira, de um jeito fácil. Dito isso, eu entendo que a bancada do livro está aqui para tentar transformar as nossas boas práticas, porque o Projeto Caravanas, por exemplo, meus alunos escreveram livros. A Elisa Moreno já trabalhou com educação e leitura e apresentação dentro das escolas e nas ruas. O Gladson, a empresa dele, a Poemice, tinha todo um know-how para poder levar a poesia para todos os lugares, nas camisas, nas canecas. A Carol, embora os pais dela não tivessem atravessado, mandado, ou tivesse, por exemplo, uma possibilidade de fazê-la viajar num determinado momento da vida, ou não tivesse tanto capital cultural para passar, conseguiram, na verdade, mantê-la na escola com muito custo, e isso a possibilitou, na verdade, a escola fazer uma ponte de acesso para ela. Então, eu entendo que a bancada do livro nada mais quer fazer do que pegar essas boas práticas que a gente já tem e que a gente percebe que são reais, porque elas já foram praticadas, e ampliar isso sistematizando em políticas públicas. E política pública para a educação e para o livro precisa andar junto. A gente não pode imaginar que uma cidade tenha a sua Secretaria de Cultura e a Secretaria de Educação andando separada. O Igor pode falar com muita propriedade, porque ele tem um sonho, que eu compartilho desse sonho, da gente costurar uma série de festivais possíveis daqui da cidade do Rio de Janeiro com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura. A bancada do livro, na verdade, tem muito know-how para falar isso, porque a gente já fez isso. E aí o que a gente precisa, na verdade, agora é ser chancelado nas urnas, e tomara que isso aconteça, para a partir do dia 1º de janeiro a gente revolucionar a educação, a cultura e a arte da cidade maravilhosa. Zaya. Vou falar alguma coisa aí, né? Na verdade, eu não... A biblioteca aqui eu leio muito, né? Gosto de ler, mas o desenho aqui é em casa, né? Então, é porque a Poliana também é professora e escritora, né? Já escreveu 3 ou 4 livros infantis, hoje é secretária de Educação em Ubatuba, e então é um prazer grande estar aqui. Eu fiz questão de acompanhar aqui a bancada do livro, que eu acho uma experiência excelente, né? E eu espero que vocês possam estar na Câmara do Rio de Janeiro, né? Porque o grande desafio é discutir prioridades, né? E a Câmara, além de discutir projeto de leis, a Câmara, eu fui deputado, né? Além de discutir os projetos de lei e tal, no fundo você está discutindo prioridades, né? E o nosso país é um país que tem uma tradição de exclusão, uma tradição elitista, né? E no dia a dia do parlamento, né, você tem os lobbies, ou os lobbies dos grandes negócios, ou os lobbies das corporações. O Eliseu até citou o sindicalista, né? Muitas vezes é isso, o sindicalista é mais corporativo do que pensar na educação, né? Que são duas coisas diferentes. Uma coisa o professor tem que ganhar bem, todo mundo que trabalha tem que lutar para ganhar bem, né? Mas eu estou vendo aqui quem era o José Couto aí que estava falando, né? Que é professor, né? E que deve discutir o salário, mas não deixa de dar uma boa aula porque ganha pouco ou porque ganha muito, né? Está lá cumprindo o papel, né? Então, esse é um desafio, né? Então, mas isso é prioridade. E vocês vão perceber no parlamento, eu espero que vocês estejam lá, que o que menos passa lá é a prioridade da grande maioria da população, né? O parlamento, o que aparece lá para discutir são os grandes lobbies, né? Os lobbies, volto a repetir, das corporações, né? E dos grandes negócios, né? Eu fui deputado em São Paulo, vou citar rapidamente, aqui em São Paulo tem uma lei que estabelece o salário mínimo, que é um pouco o piso do Estado, né? Que é um pouquinho maior do que o salário mínimo, né? Não aparecia sindicato, não aparecia ninguém para brigar por isso lá, né? Mas no dia a dia você via lá os desembargadores, os fiscais de renda,
né? E todo mundo brigando por salário, por causa do teto, por causa do não sei do quê. O piso, o salário não é prioridade, né? E assim como o livro, a educação, a cultura, né? Às vezes as pessoas ficam discutindo, não, é que agora o problema é que tem um teto de gasto e tal. Não, não teve teto de gasto durante muito tempo e a cultura não tinha dinheiro, né? A educação até tem dinheiro porque tem uma verba vinculada, então, né, pode ter mais ou menos, mas tem alguma coisa. Então, essa discussão e essa é uma discussão importante de quem vai estar no parlamento, é a discussão da prioridade, né? Pensando no quê? Na maioria da população, né? E naquilo que é importante para a educação, ter livro, ter cultura, ter acesso a isso, como é que isso chega lá. Então, quero desejar aí, acho que se o Rio tiver a felicidade e, né, a felicidade não, né? Se o Rio tiver a compreensão da importância que é eleger vocês, né, vai ganhar muito, né? Porque eu tenho certeza que vocês vão estar lá, primeiro com boas ideias, né, para discutir a prioridade da questão do livro, da cultura, da leitura, de tudo isso que é fundamental para formar o cidadão. E depois, né, porque vocês vão estar lá para discutir, né, o resto das questões também, porque vocês não vão discutir só livro, vocês têm que votar no dia a dia lá em todos os projetos. Então, é muito bom que tenha esse tipo de participação, tal, mas é disso que nós estamos falando, né? Às vezes a gente ouve o seguinte, o prefeito perde a eleição porque tem buraco na rua, mas não perde a eleição porque não tem biblioteca, né? E nós temos que inverter essa coisa, né? Nós temos que mudar isso, né? O prefeito tem que perder a eleição porque a educação está ruim, né? Ou porque o Crivella, como fez aí no Rio de Janeiro, né? Quer queimar livro, quer, né, proibir isso, proibir aquilo e tal, né? Então, é por causa disso, né? Também porque tem buraco na rua, mas, né, mais porque tem falta de educação, falta formação, falta qualidade. Então, até porque, na medida em que tem pessoas que têm essa percepção, levam essa prioridade, né? Parabéns aí. Sucesso. Estamos torcendo. Paulo, você quer falar alguma coisa, Paulo? Eu quero fazer só uma pergunta, assim, bem rápida mesmo. Primeiro, eu desejo todo sucesso para a candidatura de vocês. Eu estou aqui na torcida em Brasília, torcendo para vocês serem eleitos, porque vocês conseguindo essa vitória pode ser o início de um movimento nacional, né, da gente conseguir ter um grupo de políticos mais preparados para a cultura, para a literatura. Mas o que eu queria perguntar para vocês aí, não sei se vocês podem responder, a Cleide também pode responder, mas é que por experiência própria aqui que eu tenho em Brasília, quando a gente tenta fazer uma ação que a gente precisa do poder público, que a gente procura os deputados e tais, a única ação que a gente tem a partir dos deputados é deles liberarem uma emenda parlamentar que fica presa numa secretaria. E aí a gente não consegue ter essa articulação dos deputados com as secretarias para a gente poder ter a verba para executar uma ação cultural, uma ação de literatura, em ações, né, com a população. E aí eu vejo que isso é uma falha que a gente tem muito grande hoje com os parlamentares, que foi igual o Davi falou. Os deputados, eles não estão ali para falar sobre um tema único, né? Quando você é eleito deputado, você tem um leque de assuntos que abrange toda a sociedade. E, igual ele falou, a cultura, infelizmente, principalmente a literatura, não é uma ação tão focada nesses debates e sempre fica para depois. Então, eu queria saber de vocês como é que vocês enxergam essa problemática de articulação, não só de vocês como bancada, mas também com o executivo que possa ser eleito, e como é que vocês vão conseguir fazer essas articulações para que o dinheiro chegue realmente nas ações que precisam desse dinheiro para poder estar sendo aplicado. É mesmo assim porque é uma problemática que eu vejo aqui em Brasília e que eu acredito que ela deve se repetir no país inteiro, né? E a atuação do parlamentar, além de fiscalização, também é de poder fazer com que a sociedade tenha um retorno dos impostos que são pagos. E aí eu queria saber como é que vocês veem essa articulação de vocês como uma bancada, um coletivo que está se elegendo para fazer essa articulação em prol da literatura no município do Rio de Janeiro, porque seria algo também que eu posso trazer aqui para Brasília. Muito obrigado aí. Paulo, eu acho que na tua pergunta já tem um pouco a resposta, né? É claro que a gente
tem uma nominata com um candidato majoritário, que é o Eduardo, que está na frente. Então, se o prefeito ganhar, isso vai ajudar muito o que a gente tem essa articulação, mas a gente tem várias estratégias para isso. Eu vou te dar um exemplo. Há pouco tempo, ainda quando eu era o Cristóvão, eu queria fazer uma grande pesquisa sobre empregabilidade LGBT, e em vez de mandar para o Rio, até porque o estado do Rio estava no CALX, quer dizer, o CALX é como se fosse o Serasa do poder público, não podia receber, eu fiz um convênio direto com a Unirio e mandei o dinheiro para a Unirio. E aí a gente conseguiu fazer uma produção literária, uma pesquisa muito rica, até que saiu na imprensa, sobre a empregabilidade LGBT. Mas você, na tua pergunta, falou sobre isso. Eu acho que essa que é a grande questão do parlamentar. Ele tem que entender que a função dele não é só na Casa Legislativa. Ele tem que transitar com o Executivo, ele tem que saber... E tem que saber como é que funciona o regimento. A primeira coisa que alguém tem que fazer quando vai se candidatar é estudar o regimento. E isso é uma tarefa muito difícil. Assim. O Zaya, que já foi deputado, sabe disso, e quem conviveu com o Congresso sabe que o presidente de Câmara, que conhece bem o regimento, ele tem a Câmara na mão, porque é isso, vota e vota de novo, e faz. E ao parlamentar cabe a mesma tarefa, assim, saber muito bem como funciona, porque senão você tem assim, boas ideias e elas morrem. Assim, vou dar o exemplo do meu amigo João Willis, que ficou 8 anos no Congresso e nunca aprovou nenhum projeto de lei. Tinha projetos muito bons. Assim, o Claro Jean tinha uma característica muito estridente e muito histriônica, eram problemas, mas ele tinha um projeto de doenças raras muito importante e que não foi para frente, até por essa falta de articulação. Porque é isso, o parlamentar ele tem que saber como é que ele fala com o Executivo, como é que ele faz... que eu acho que daí é uma característica muito importante do Cidadania. A gente nunca é um partido que sai brigando e já sai logo na oposição, a gente tem um equilíbrio do debate com quem estiver no poder. Você vê que mesmo agora que é o governo Bolsonaro, que nós somos oposição, as pautas econômicas que a gente entende que são para o bem do Brasil, a nossa bancada vota a favor. E às vezes a gente apanha por causa disso. Vocês estão aí com o governo Bolsonaro. E só eu assinei 2 pedidos de impeachment para ele. Mas é porque essa articulação é muito importante. Não sei se isso te responde um pouco, se meus colegas querem aí complementar. Não, da minha visão política. Não, responde bem. É porque, é igual eu falei, né? Nessa questão de política pública, você debater política em torno da literatura é um mundo meio novo para mim. Eu tenho algumas experiências aqui em Brasília, e o que me interessou participar aqui como ouvinte, né, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, é para me poder entender melhor sobre essas atuações, porque eu acho que cada vez mais a gente precisa estar envolto no meio político para poder melhorar o meio cultural. Né? As ações de frente, aquelas ações em que a sociedade faz a sua cultura, são super válidas e super necessárias. Mas chega um momento em que o meio público, o sistema tem que também apoiar. Aí foi isso, mas a minha pergunta... Paulo. Não, mas é igual eu falei, acabou eu tô de sair aprendendo, daqui. assim, tá indo bem. O Tuca foi meu parceiro de Ministério da Cultura, a gente esteve junto no Ministério e sabe disso. Assim, eu vim ao Rio, e aí você vai na Baixada, eu fui em várias cidades da Baixada, aí a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. Aí tem o subsecretário de Cultura, é uma pessoa, ele não sabe nem fazer o edital, então ele não sabe nem como fazer o fomento. E aí a gente no Ministério, né, Tuca? Às vezes a gente fala assim, a gente quer dar o dinheiro. A gente chegou a ter um problema assim que a gente entrou, porque o Rio não prestava contas desde 2014, eu acho, e a gente não podia mandar dinheiro, porque se a gente colocasse dinheiro, a gente ia ser... Então, eu vim com uma equipe aqui para o Rio, com a Secretaria de Cultura, acho que eu fiquei 1 semana ou 2, ensinando a fazer esse convia, colocar, prestar contas e dizer, olha, vocês têm que dizer para onde vai o dinheiro público. E só nisso a gente ficou 1 ano, a gente saiu do Ministério da Cultura e o dinheiro não tinha vindo todo. Porque essa questão da burocracia, ela é muito difícil e a gente perde muito nos agentes públicos, porque muitas vezes os cargos de chefia, que são os comissionados, é o cara que entende menos, é o nosso técnico que entende mais. No lado do executivo, eu acho que um grande exercício é o da humildade.
É você saber que você é chefe de uma equipe que entende daquilo muito mais do que você. Eles estão lá há 30 anos fazendo aquilo, você tem que ter a humildade de geri-los, aproveitar aquele conhecimento, mas ficar o tempo todo, me ensina a melhor maneira de fazer isso. E essa humildade, às vezes, agora no governo, então, falta muito. Mas eu acho que essa experiência, como eu já vivi dos dois lados, tanto no executivo e no legislativo, é essa conversa que tem que ter. Assim. Eu acompanho o nosso amigo Carlos, que é secretário executivo de Cultura no DF, vejo isso. Olha, vamos lá falar com o parlamentar, aí já fala com o secretário. Se você não faz essa casa, muita emenda parlamentar é só papo furado, é só para o político colocar na rede social, olha, fiz aqui uma emenda parlamentar de 1 milhão para essa pauta, essa emenda nunca vai chegar. Aqui na Leste a gente brincava de ambulância. Então, esse dinheiro sobrava lá no final e virava ambulância, porque nunca ia virar política pública. Não, pessoal, olha, obrigado pela explicação. A gente já está 1h40 aqui, tem gente já pedindo para sair. O Tuca não falou ainda. Você quer falar alguma coisa, Tuca? Não, parabenizá-los aí, a bancada, mano, do livro, torcendo por vocês aqui, que nem eu coloquei, né? Mas muito boa a colocação do Davi também, viu, Davi? Você que tem experiência como parlamentar, né? É fundamental esse seu depoimento. Mas fica um abraço a todos aqui e estarei participando em outros aí. Um grande abraço, boa noite a vocês aí. Bom, pessoal, eu vou. Acho que a gente já conversou bastante. Está na hora já da gente encerrar. Eu queria agradecer muito a participação de todos, especialmente a participação da Cleide e do Paulo, que são pessoas que têm uma grande contribuição a dar, me ajudaram muito lá na Fundação, porque a Cleide acompanhou, né, a reforma lá na biblioteca, né, a reestruturação da biblioteca, um trabalho que a Thalita vem fazendo junto com o Alexandre, que tem sido muito gratificante. Inclusive, eu estou saindo da diretoria da Fundação e a única atividade que eu quero desenvolver na Fundação ali hoje é ajudar lá na biblioteca a manter aquele dinamismo, a fazer os debates, as discussões. Queria, assim, só a título de dar a minha contribuição, né? Tem um samba do Bezerra da Silva que ele fala assim: se não fosse o samba, eu era do bicho. Assim, para muita gente, não é pouca gente, para muita gente, o livro é o primeiro degrau da inclusão, da ascensão social, da descoberta do conhecimento, do esclarecimento. Como na fábula do Homem das Cavernas, do Platão, né? O sujeito, quando ele abre um livro, ele tem o desafio de continuar a leitura, né? Ele fica que nem o Homem das Cavernas do Platão. Ele não sabe se volta para a caverna ou se ele sai à superfície e passa a enxergar na claridade, né? Porque ele enxergava na escuridão e já não enxerga mais. Mas o que ele enxergava na escuridão não era a realidade, né? Eram as sombras, né? Eram imagens distorcidas e tal. O livro é isso, quer dizer, para a pessoa, quando pega um livro, começa a ler e consegue progredir na leitura do livro, a pessoa é uma descoberta, né? Eu, assim, já me vi nessa situação algumas vezes. Uma delas foi com O Grande Sertão Veredas, que é um livro difícil de ler. É um livro que eu peguei para ler e 2 vezes eu abandonei. Até que eu disse, não, vou ler esse livro até o fim, que eu quero entender a cabeça dos mineiros. E eu fui e li o livro até o fim. Aí eu consegui, aí eu captei vamos dizer assim, a alma do livro, né? E quando você lê um livro que realmente
acrescenta alguma coisa, como se você tivesse dado um salto na sua vida. Você sai dali uma outra pessoa, uma pessoa mais esclarecida com relação à realidade. Então, assim, esse trabalho de vocês, ele é uma coisa extraordinária, porque as pessoas têm várias vias de inclusão, de ascensão, de chegar ao conhecimento, etc. Mas, para certas pessoas, particularmente aquelas que são as mais excluídas, as mais pobres, as que têm mais dificuldades, elas só têm um livro. Elas só têm um livro. O livro, o futebol ou o samba. A percussão, porque, por exemplo, você tem grandes músicos que não sabem harmonia. Não sabe harmonia. Ele faz a percussão, mas ele não sabe harmonia, porque ele não vai ser nunca um maestro, porque não teve oportunidade de ter o conhecimento necessário musical para isso, né? Para escrever uma partitura, para ler uma partitura, né? Então, assim, o livro é um caminho para as pessoas. E assim, eu já não sou criança, né? Vou fazer 68 anos, então eu já vivi várias situações assim, né? Mas tem uma que me é muito gratificante, que é um contínuo que tinha lá no Correio, logo que eu cheguei, que nos momentos que ele, no horário de almoço, ele acabava de almoçar e depois completava o horário lendo, né? E ele lia o almanaque, ele lia coisas assim que... Aí eu disse assim, você gosta de ler? Gosto, então eu vou dar uns livros para você ler. Aí eu comecei a dar livros para ele ler. Dar livros, sugerir livros. E esse menino era faxineiro, né? E eu fui acompanhando ao longo dos anos. Ele faxineiro, terminou o 2º grau, fez vestibular, passou para a faculdade de administração, terminou o curso de administração. Hoje ele é gerente do Bradesco. Era um faxineiro, ele hoje é gerente do Bradesco. E toda vez que ele encontra comigo, ele faz a maior festa e tal, e comenta a história do livro, que ele continua lendo. Ele fala, eu continuo lendo, então, se você... Ele lê as minhas colunas também. Então, assim, você tem N exemplos, e eu sou um pouco isso também. Assim, hoje, o meu diferencial como profissional, como jornalista, como colunista, é a vivência política que eu tive no Partidão, que é uma coisa assim que é um patrimônio cultural que eu adquiri ao longo da vida, da minha militância, mas o que eu li, as coisas que eu li, que eu estudei, que eu li, isso é que fazem a diferença hoje. Então, assim, eu dou muito valor à leitura, muito valor a esse movimento que vocês estão fazendo. Acho que essa campanha de vocês é um aprendizado que vocês estão tendo. Ela pode ser muito bem sucedida, com o coroamento da eleição de uma representante e tal, mas mesmo que vocês não consigam isso, ela será bem sucedida, porque é um tipo de movimento que ele tende a se reproduzir, se espalhar, crescer, se articular, e que tem um objetivo. Vocês estabeleceram um objetivo, vocês têm que lutar por eles, né? E procurar fazer todo o possível para que ele seja assim alcançado. Então, eu estou muito gratificado com esse contato que nós estamos tendo. A Fundação está à disposição de vocês. Nós não podemos nos envolver diretamente em campanha eleitoral, mas nós podemos ajudar agora, depois da eleição. E acho que esse vínculo, esse relacionamento que a gente está construindo, ele tem que dar frutos. A gente precisa criar um movimento nacional em torno de clubes de leitura, de políticas públicas voltadas para a leitura, para o livro, porque, como eu disse, quer dizer,
para as pessoas que estão excluídas de tudo, é mais fácil ter um livro do que ter um celular, do que ter um computador. E um livro pode ser bom e um livro pode ser ruim. Então, se você criar um movimento e que ele seja capaz de direcionar as pessoas para as boas leituras, isso vai dar muitos frutos. E eu não tenho nenhuma dúvida de que as pessoas que se interessam pela leitura são pessoas muito especiais, como vocês. Elas são especiais, elas são diferenciadas. Às vezes a gente fica pensando assim, mas é pouca gente, tem só um cara, 2 caras. Eu vivo com isso, há muito tempo eu convivo com isso, né? De você tem momentos de refluxo, que você tem pouca gente, e momentos de grande ascensão, que aparece um monte de gente para fazer as coisas e tal. Mas quando vem a rebordosa, aí fica só o pessoal que é carne de pescoço mesmo, né? Então, assim, essas pessoas são muito especiais, porque são as pessoas que têm resiliência, que têm determinação, que têm objetivo, que vão à luta, né? E eu acho que vocês são isso, pela pouca convivência que eu tenho com vocês, mas pelo que eu tenho acompanhado, eu sinceramente acho que vocês são isso. Então, eu desejo muito sucesso a vocês, que esse exemplo de vocês frutifique, que vocês atinjam o objetivo, conseguindo a representação na Câmara do Rio de Janeiro. Isso vai qualificar muito a Câmara e acho que vocês precisam de apoio e de colaboração para que tenham êxito. Depender de mim, eu vou ajudar e vou colaborar. É isso, queria agradecer muito a todos. São quase 21h, então acho que já está na hora de encerrar. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, rapidinho, fique à vontade, porque acho que a gente pode encerrar agora. Se tiver que esticar um pouquinho, 9h a gente encerra. A Cleide está querendo falar. Fala aí, Cleide, para encerrar. Eu gosto de falar, né? Então, mas é só para falar um pouco sobre o que o Paulo disse, né? As emendas parlamentares, elas muitas vezes, assim, como elas são socorros, né, para algumas áreas que estão descobertas. E a gente sabe a dificuldade que é para usar esses recursos. E a gente precisa, né, continuar contando com isso até que venham as políticas públicas consolidadas. O Brasil ainda falta muito para levar isso a sério, né? Então, a gente sabe que o livro é o que causa muita diferença na vida das pessoas, porque é o cara que estuda, que não lê, tem muita gente que fala que passa pela faculdade sem ler um livro, no final compra um trabalho, depois não consegue se colocar no mercado, já é difícil para quem estudou direitinho, né? Imagina para quem compra trabalho por aí. Então, nós precisamos ter esse desafio mesmo de levar o livro à leitura. Aqui em Brasília agora eu estou fazendo um trabalho com população em situação de rua, daqui a pouco eu vou para a rua, e é legal, a gente leva um livro, deixa ali, e muitos deles. Nós temos várias histórias, não só aqui, como no Rio, em vários lugares, de pessoas que conseguiram passar para cursos na universidade pública porque pegaram o livro no lixo. Então, é isso, eu acho que as pessoas precisam ter acesso realmente ao livro. O povo gosta, depois que começa, que tem acesso, que lê, o povo curte. E o livro é questão de costume mesmo. Então, eu acho que o Rio de Janeiro tem uma vantagem em relação a outros lugares do país, que tem muitos poetas, muitos escritores aí, a turma que topa fazer sarau, né? Vamos popularizar o sarau, chamar essa turma para falar poesia aí, porque o povo curte. E nesse tempo difícil, ouvir poesia vira um alento. Hoje é o dia do poeta, ainda vou gravar poesia hoje para deixar para o povo, mas nós precisamos colocar o livro para dar uma esperança. Muita gente assim do meio rural que eu conheci
pessoas mudaram a vida realmente porque passaram a ter um livro na sua comunidade, começaram a entender melhor de como funcionava tudo por perto. Então, nós precisamos insistir nessa pauta. E eu quero também parabenizar todos vocês por terem organizado essa conversa, desejar tudo de bom para o Eliseu aí na FAP. Foi muito legal, o Azedo promover o acesso aos livros produzidos pela Fundação nas Feiras do Livro, que eu, inclusive, coordenei algumas edições de Feira do Livro em Brasília. Foi muito bacana a participação da FAP nesses eventos de livro de Brasília, e que a FAP continue participando desses, não só em Brasília, como em outros lugares, levar esses livros bacanas aí que vocês produziram. Então, aí, gente, o que puder pode entrar em contato e a gente vai compartilhando informações e o que tiver aí que fazer que a bancada seja próspera. Parabéns aí. Bom, pessoal, vamos encerrar. São 20h56, todo mundo falou o tempo que quis, nós ouvimos, acho que foi muito boa a conversa nossa, nos conhecemos mais, vamos manter contato, não vamos nos dispersar. É isso aí. Boa noite para todo mundo, até a próxima. E obrigado, Thalita, obrigado, Alexandre, aí, pelo trabalho Azedo, de organização. Leide. Um abraço. Obrigada. Paulo, Obrigada a todos. Paulo também. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a você, gente. E desculpa a pergunta aí, é que eu estou aprendendo. O pessoal da bancada do livro já é de casa. Boa noite para vocês. Opa, grande obrigada. abraço. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.